Olá pessoal, tudo bem? Satisfação enorme estar de volta aqui no nosso projeto Aprenda em 30 Minutos do Aprovação PGE, comigo, Gustavo Faria, como de costume falando sobre direito processual civil. Então, hoje a gente vai tratar desse tema que você já viu aí, que é a produção antecipada de provas, mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, te convido a se inscrever no canal do Aprovação PGE, curtir nosso vídeo, deixar seu comentário, para impulsionar esse nosso projeto cada vez mais. Então, vamos nessa? Falar um pouco sobre esse assunto tão relevante, tão contemporâneo, tão cobrado em provas, que é o tema da produção antecipada de provas, artigos 381 a 383 do CPC, também chamado por alguns de ação probatória autônoma. Vejam, porque no código anterior nós tínhamos uma possibilidade de ajuizar uma demanda para produzir de forma antecipada uma prova. Todavia, naquela vigência, nós tínhamos a produção antecipada de provas como uma medida cautelar, ou seja, necessariamente, era preciso que houvesse ali um perigo da demora para que você pudesse produzir antecipadamente a prova. O Código de 2015, ele trata da produção antecipada de provas de uma forma muito mais ampla, né? Vejam como é que o artigo 381 vai trabalhar essa questão. A primeira hipótese de produção antecipada de provas, ela diz respeito a esse histórico, a essa situação que nós já tínhamos de longa data, que é a produção antecipada de provas, quando houver ali um fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então aqui a gente ainda tem a produção antecipada de provas com essa característica conservatória, né? O objetivo dela ali é evitar que uma testemunha faleça, se mude, que um objeto a ser periciado eventualmente venha a ruir, enfim, é a ideia aqui de um perículo em mora. Mas o código vai muito além, trazendo aqui também agora a possibilidade dessa produção antecipada de provas, quando a prova a ser produzida puder viabilizar a autocomposição ou algum outro meio adequado de solução do conflito. Então, independentemente de qualquer risco de demora, se você entende que a produção antecipada da prova vai lhe permitir ali a obtenção de um instrumento de prova, com base no qual você possa negociar de maneira mais adequada uma solução do seu conflito, pronto, já está ali preenchido o requisito para que se processe essa nossa ação probatória autônoma. Assim como também para aquelas situações em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Às vezes, a parte se encontra numa situação em que ela não está muito convencida da ocorrência dos fatos ou mesmo da forma como aqueles fatos ocorreram. Aí então, para evitar ali uma ação temerária, correndo riscos da sucumbência, ela propõe esse procedimento probatório autônomo, produz a prova e, em face das conclusões a que ela chegar, isso vai evitar o ajuizamento da ação ou mesmo justificar. Perceba então como aqui é bem mais rico esse rol dos três incisos do artigo 381. Mas perceba, existem outros dois cenários em que os dispositivos aqui dessa seção podem ser utilizados. Perceba, o código traz aqui no artigo 381, parágrafo 1º, que o arrolamento de bens também observará o disposto nessa seção. O arrolamento de bens que tenham por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Explico. Às vezes, o que a parte quer é apenas documentar a existência e o estado de certos bens. Como, por exemplo, no caso daquele cônjuge que já pretende ali identificar quais são os bens comuns do casal, como um ato preparatório para uma futura ação de divórcio, acumulada com partilha. Então você vai observar o disposto na seção que a gente está estudando para a prática desse arrolamento de bens. Percebam que o objetivo não é a apreensão dos bens, mas tão somente a documentação. É como destaca aqui o próprio STJ, num contexto como esse que estou sugerindo, lembrando que o arrolamento de bens ele pode ser preparatório ou incidental a uma ação que envolve questão afeta a separação judicial
ou divórcio direto, se há comunhão de bens, a reclamar posterior partilha. Se desconhecido por um dos cônjuges o conteúdo do patrimônio comum do casal. Então você usa o procedimento disposto aqui nos artigos 381 a 383 para promover o chamado arrolamento de bens. Claro? Muito bem. Um outro contexto e o último aqui de aplicabilidade do disposto nessa seção, né, que é o da produção antecipada de provas, diz respeito ao que está no artigo 381, parágrafo 5º, que estabelece que se aplica o disposto nessa seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso. Aqui muitas vezes, imagine um exemplo, a parte ela propõe o chamado procedimento de justificação, como o próprio código está dizendo, para comprovar um fato. Por exemplo, para comprovar a morte de um determinado sujeito. Então você vai utilizar o disposto nessa seção para fazer ali um procedimento de justificação de um determinado fato, como nesse caso, a do falecimento de um sujeito. É como lembra aqui o professor Nelson Neri. Justificação para o assento de óbito. Diante da impossibilidade de se encontrar o cadáver da pessoa desaparecida, em decorrência de acidente, catástrofe, etc., você se vale do procedimento de justificação. Ou mesmo um servidor público que pretende documentar um fato ali relacionado à sua atividade, para fins de instruir um processo administrativo, por exemplo. Ou mesmo a justificação para demonstrar, para comprovar, para fazer prova de tempo de serviço para fins previdenciários. Vejam, a propósito, na própria Lei 8.213, né, que dispõe sobre plano de benefícios de previdência social, ele traz, aqui no artigo 55, parágrafo 3º, o legislador, que a comprovação de tempo de serviço para fins do disposto nessa lei, inclusive mediante justificativa judicial, então olha o procedimento de justificação aqui, justificação para provar tempo de serviço, vai ser utilizado o procedimento aqui previsto nos artigos 381 a 383. Tá claro? Muito bem. E se eu fujo do artigo 381, que é onde eu encontrei esses 5 campos de aplicação desse procedimento, eu posso ainda encontrar, ao longo do Código de Processo, outras situações em que o uso da produção antecipada de provas será útil. Por exemplo, lá no âmbito da ação monitória, artigo 700, parágrafo 1º, que fala que a prova escrita, que é necessária para a ação monitória, ela pode consistir em prova oral documentada, produzida nos termos aqui do nosso artigo 381. Então a gente pode produzir a prova oral documentada, você ouve determinado sujeito para documentar esse depoimento, por meio dessa ação probatória autônoma, por meio da produção antecipada de prova, para que você então instrua uma ação monitória. Ou mesmo, você pode utilizar a ação probatória autônoma, né, a produção antecipada de provas, para conseguir o que o artigo 966, inciso 7, exige para o cabimento de uma ação rescisória, que é a obtenção de prova nova. O artigo 966 do CPC fala que cabe ação rescisória se a parte obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, uma prova nova. E essa prova nova, dentro desse prazo aí que a lei prevê, ela pode ser obtida justamente por uma ação probatória autônoma, por uma produção antecipada de provas, pela oitiva de uma testemunha, pela realização de uma perícia, pelo depoimento de um determinado sujeito. Sobre o tema, veja, o próprio Fórum Permanente dos Processualistas Civis, aqui no enunciado 602, destaca que essa prova nova, apta a ensejar a rescisória, pode ser produzida ou documentada por meio do procedimento que a gente está estudando, o procedimento de produção antecipada de provas. Tá claro? Muito bem. Dito isso, pessoal, é importante a gente destacar que o procedimento de produção antecipada de provas, ele serve para produzir qualquer meio de prova. Testemunhal, prova pericial, inclusive
eu posso ter uma produção antecipada de provas para fins de obtenção de uma prova documental. Veja, o Conselho da Justiça Federal tem um enunciado que vai encaminhar um raciocínio importante aqui para a gente, o enunciado 129, segundo o qual é admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova. Imaginando aqui esse pedido, enquadrando-se lá numa daquelas hipóteses dos incisos do artigo 381, especialmente, né, se essa prova documental que eu vou produzir antecipadamente tiver a finalidade ali de instruir uma futura ação. Agora, cuidado. Tem-se entendido, todavia, que cabe ação para exibição de documentos, pessoal, mesmo fora das hipóteses do artigo 381. Uma ação para exibição de documentos que não se enquadra nas situações do artigo 381 como uma ação autônoma, uma ação pelo procedimento comum para a obtenção de documentos. Veja, inclusive o STJ, aqui nesse julgado do informativo 660, entendendo que é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, não é produção antecipada de provas, é uma ação autônoma sob o rito do procedimento comum na vigência do CPC 2015. Aqui, pessoal, entenda. O que o STJ está dizendo é que se reconhece um direito material, um direito autônomo à produção de uma prova, que não esteja ali ligado à urgência ou não esteja ligado a um caráter preparatório de uma determinada ação. Né? A ação aqui nesse caso, uma ação autônoma de exibição de documentos sob o rito do procedimento comum, só tem o propósito de exigir, em razão de uma obrigação contratual ou legal, que a parte exiba um documento. E essa exibição terá caráter totalmente satisfativo. Né? E a gente vai aplicar no que couber aqui a essa ação o disposto lá nos artigos 396 e seguintes, né? Que se reportam ali à exibição de documento ou coisa em caráter incidental. Mas a gente pode utilizar isso nessa ação, a ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum. Tá claro? Veja então como é rica essa primeira parte que envolve apenas aqui o cabimento, né? O contexto em que se aplica toda essa discussão de uma produção de provas. Dito isso, vamos falar um pouco aqui sobre o procedimento dessa ação. Imagine aquela primeira, a ação de produção antecipada de provas em vista de uma urgência, em vista de uma perícia que precisa ser realizada de uma forma rápida, sob pena ali de o objeto periciável vir a perecer. Primeiramente, a petição inicial dessa ação, né, que vai ter alguns requisitos específicos trazidos pelo legislador, como, por exemplo, o de demonstrar ali quais são as razões que justificam aquela ação probatória autônoma, qual que é a necessidade de antecipação, aí enquadrar numa das hipóteses lá do artigo 381, né? Mencionando, claro, quais são os fatos, precisamente quais são os fatos sobre os quais aquela atividade probatória há de recair. Então, naturalmente, me parece muito claro que a parte autora tem que fazer essa apresentação tanto de quais são os fatos sobre os quais a prova recairá, bem como qual que é o elemento justificador dessa medida, fazendo essa petição inicial e apresentando-a ao juízo competente. De quem é a competência para processar a ação probatória autônoma. A lei diz que essa ação ela pode ser proposta no foro de onde a prova será produzida ou no foro do domicílio do réu. Então, se essa prova será produzida lá na comarca de Ipatinga, então, porque a testemunha é de Ipatinga, eu posso propor esse procedimento por lá. Ou, se eu já quero fazer essa produção probatória autônoma para instruir uma futura ação, e esse réu da futura ação ele é de Belo Horizonte, eu também posso, alternativamente, iniciar a ação probatória autônoma no foro da comarca de Belo Horizonte. Foro onde a prova será produzida ou no foro do domicílio do réu, alternativamente. Muito cuidado com uma questão atinente à competência para essa ação
para aquelas situações onde a parte quer propor a demanda que seria de competência da Justiça Federal, mas a localidade não tem vara federal. Cuidado, porque o artigo 381, parágrafo 4º do CPC, que regula essa questão, para muitos ele está parcialmente revogado. Explico. Ele diz o seguinte, que o juízo estadual tem competência para a produção antecipada da prova, requerida em face da União, autarquia ou empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Esse artigo, que é de 2016, ele veio com o Código Novo, ele estava alinhado à antiga redação do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição. Porque a Constituição dava essa autorização, quando dizia assim, que serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte, instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. E atenção para essa parte que eu vou destacar com outra cor, porque aí a Constituição dizia que se verificada essa condição, ou seja, a comarca não ser sede de vara da Justiça Federal, a lei poderá permitir que outras causas também sejam processadas e julgadas pela Justiça Estadual, como, por exemplo, a ação probatória autônoma ou a produção antecipada de provas. Então o CPC pegou carona nessa parte laranja e disse, ótimo, então vamos prever que a ação probatória autônoma também poderá ser proposta no juízo estadual se, quando proposta contra um ente público federal, aquela comarca não for sede de vara federal. Acontece que a emenda 103 de 2019 alterou a redação do 109, parágrafo 3º, e passou a dizer que a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, atenção para a limitação, em que forem parte, instituição de previdência social e segurado, possam ser julgadas na Justiça Estadual, se na comarca do segurado não houver vara federal. Ele tirou essa parte aqui de cima, e se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam julgadas pela Justiça Estadual. Então não existe mais essa autorização. Assim, houve uma revogação parcial do artigo 381, parágrafo 4º do CPC. De forma que eu só vou poder admitir a produção antecipada de provas na Justiça Estadual quando na sede na comarca do domicílio da parte não houver Justiça Federal, se essa produção antecipada de prova disser respeito a uma relação previdenciária segurado versus INSS. Só se a produção antecipada de prova disser respeito a essa relação de segurado versus INSS, é que a ação poderá ser proposta na Justiça Federal se a comarca do domicílio do segurado não tiver vara de juízo federal. Então houve essa revogação parcial desse 381, parágrafo 4º. Tá claro? Fato é que, definida a competência para processar essa ação probatória autônoma, não se esqueçam, isso não gera prevenção do juízo. Então, nada obsta que a produção antecipada da prova seja feita lá em Ipatinga e, na hora de propor uma eventual ação, a ação seja proposta em BH, porque não há prevenção. Proposta essa ação, a ação probatória autônoma, petição inicial nas mãos do juiz, quais são as posturas que ele pode adotar? A primeira é indeferir totalmente o pedido. É uma situação que vai então desencadear o proferimento de uma sentença e, por sua vez, embora a lei não diga, a gente complementa, desafiará a apelação. Indeferimento total é a hipótese para a qual a lei prevê cabimento de recurso. E, embora ela não diga qual é esse recurso, o recurso é apelação, por se tratar de uma sentença. Uma segunda postura é a do indeferimento parcial. O juiz defere parte da pretensão do autor e indefere a outra parte. Nesse caso, a gente tem uma decisão interlocutória sem previsão de recurso, Aí a doutrina diverge, alguns defendem o cabimento
do agravo de instrumento, outros defendem até mesmo o cabimento do mandado de segurança. Aqui não há muita pacificação ainda sobre o tema. Uma terceira postura que o juiz pode adotar é a determinação da citação dos interessados. O juiz pode, mesmo de ofício, né, se ele entender que há outros interessados, além daqueles indicados pelo autor em sua inicial, né, ele pode determinar a citação desses interessados. Mas é claro que também pode fazê-lo de ofício. Então, essa citação dos interessados na produção da prova. Eles serão citados para integrar aquele feito e poderem atuar na produção da prova. Não haverá essa citação apenas se o procedimento não tiver caráter contencioso. Se for uma produção de prova ali que não esteja buscando instruir uma futura ação, for só um procedimento para algum tipo de justificativa de fato, aí sem caráter contencioso não há a citação de interessados. Mas havendo caráter litigioso, os interessados deverão ser citados. E quais são as posturas que esses interessados podem adotar? Primeiro, apresentação de defesa? Não. A lei diz que não cabe defesa nesse procedimento. Até porque o autor não está pedindo nada contra o réu ou contra o interessado. Ele só quer produzir uma prova. Eu não estou pedindo a condenação, eu não estou pedindo a obrigação de fazer, de não fazer. Então ele não pode, segundo o CPC, apresentar defesa. Agora, cuidado, porque a doutrina de muito tempo para cá, ela já vem admitindo que a parte interessada, ela possa deduzir matérias de ordem pública nesse procedimento, matérias conhecíveis de ofício, que então escapariam aqui dessa restrição estabelecida pelo Código. Veja, o CJF de longa data já tem enunciado, dizendo que essa vedação à apresentação de defesa do 382, parágrafo 4º, não deve impedir a alegação pelo réu de matérias de defesa conhecíveis de ofício. E olha que interessante, recentemente o STJ, aqui nesse julgado do informativo 767, destacando justamente que esse dispositivo não pode ser interpretado literalmente, de modo a obstar qualquer manifestação da parte adversa. Então, muitos têm defendido que questões como incompetência absoluta, ilegitimidade, a falta de algum pressuposto processual, tudo isso pode ser veiculado pelo interessado nessa nossa ação probatória autônoma. Interessado esse que não fica restrito a essa postura. Também tem se admitido, o legislador é muito claro nesse sentido, que os interessados requeiram a produção de outras provas. Eu coloquei em tom de interrogação, porque é importante lembrar que sim, que o interessado ele pode requerer a produção de outras provas, mas com duas condições. Primeira, desde que essa prova requerida por ele seja relacionada ao mesmo fato. Então, eu não posso, como interessado, pedir a produção de uma prova B para fazer prova de um fato que não diz respeito àquele que o autor do procedimento deseja provar. E segundo, mesmo que se trate do mesmo fato, é necessário analisar se aquela produção de prova requerida pelo interessado, ao ser realizada conjuntamente com a principal, ela não vai acarretar excessiva demora. Se o juízo entender que esse interessado requereu uma prova, mas que a produção dela, conjuntamente com a que primeiramente foi requerida, vai trazer ali muita morosidade, ele pode indeferir. Porque, por exemplo, esse interessado pediu a produção de uma prova testemunhal, só que essa testemunha, que diz respeito ao mesmo fato, ela mora em outro país. Aí o juiz pode entender que, por necessitar de carta rogatória ou de alguma outra medida de cooperação judiciária, aí então essa demora excessiva justifica o indeferimento desse pedido. Fato é que essa prova então será produzida desde que deferida, chegando-se ao final desse procedimento, em que o juiz, bastante cuidado, ao concluir esse procedimento, ele profere um pronunciamento judicial final. Mas cuidado, é um pronunciamento meramente homologatório.
certificatório. O juiz, nesse pronunciamento a propósito, ele não se manifesta sobre a ocorrência do fato, ele não se manifesta sobre as respectivas consequências daquele fato. É um pronunciamento, repito, meramente homologatório. Como inclusive já teve a oportunidade de destacar o STJ em alguns julgados, ainda sob a vigência do código anterior, lembrando que essa decisão ela é meramente homologatória. Inclusive, ela não produz coisa julgada material, de forma que possíveis críticas aos laudos periciais que tenham sido produzidos antecipadamente possam ser feitas, nessas críticas possam ser feitas lá nos autos do processo que a parte eventualmente vai propor. Então é um procedimento meramente homologatório. E sobre a recorribilidade, você deve imaginar. Se é um procedimento meramente certificador, vale a pena destacar que não cabe recurso contra essa decisão. Veja, é de se destacar que contra a sentença que declarar ou homologar a rigidez da prova, não caberá recurso. E eventual irregularidade formal na produção da prova vai ser objeto de discussão no eventual e futuro processo que a parte venha a propor. Tá claro? E para fechar, essa decisão que põe fim ao procedimento de produção antecipada de provas, ela condena em honorários? O código ele é silente com relação a isso. Fato é que tanto a doutrina quanto a jurisprudência sinalizam para uma resposta positiva, sim, é cabível a fixação de honorários, quando houver por parte do interessado resistência. Se ele apresentar resistência, se ele opuser resistência à produção da prova, ele atrai com isso o princípio da sucumbência e será condenado em honorários. Veja comigo. O STJ tem inúmeros julgados, lembrando que haverá condenação em honorários quando em ações de produção antecipada de prova for demonstrada resistência da parte. Aqui, no caso, uma resistência à exibição de documentos. Vejam, nesse mesmo sentido, o Conselho da Justiça Federal tem enunciado, lembrando que é cabível a fixação de honorários nessa nossa ação na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova. Tá claro? Então, eu tentei aqui fazer um resumo desse tema tão rico e importante que é a produção antecipada de provas. Espero que tenha ficado tudo claro. Vocês têm esse material aí à disposição de vocês. Não deixem de fazer o seu comentário aqui no nosso vídeo, deixar o seu feedback, o que você achou, qual tipo de tema que você gosta ou que gostaria que fosse tratado, suas dúvidas também sobre a produção antecipada de provas, para a gente poder continuar aqui estreitando os nossos laços, mantendo um diálogo nessas nossas aulas desse projeto tão bacana que é o Aprenda em 30 Minutos. Eu te encontro no próximo vídeo para a gente continuar discutindo o direito processual civil. Forte abraço, tchau.